quando você fala a palavra errar, todo mundo já fica meio ressabiado, né, a pessoa fica ressabiada porque, assim, em especial ambientes corporativos, já hoje está mudando um pouco isso, né, mas ainda é um tabu você errar, você falhar. Mas tem uma frase aqui logo de cara que fala assim: "Errei na frente da minha equipe". Foi a melhor coisa que eu fiz, né. E vamos perceber por quê? Por que que eu trouxe essa frase logo na abertura aqui da nossa conversa? A maioria das lideranças, eu me incluo nesse grupo, pelo menos um momento da minha carreira, eu via a falha, o erro como fraqueza. Eu não sirvo para fazer essa tarefa, ou não sirvo até para estar nesse cargo. Então, essa perspectiva, essa percepção de ineficiência e que você não serve para fazer determinada tarefa quando você erra, isso é uma recorrente. Infelizmente, ainda existe bastante esse sentimento, né. E aí eu queria trazer para vocês logo de cara aqui, brevemente, esse estudo da Brené Brown, que ela fez em 2018. Ela é uma pesquisadora social da Universidade de Houston, e ela fez a pesquisa com 150 executivos, né, durante 7 anos mais ou menos, mas ela estudou as relações sociais e a fragilidade durante mais de 20 anos. É uma grande pesquisadora, admiro bastante. E ela trouxe aqui, uma coisa bem importante. A confiança, na verdade, ela é um conjunto de comportamentos. E olha aqui, tem até um acrônimo, que é o Braving, que o B é boundaries, que são limites, o R é confiança e confiabilidade, né, o reliability, e accountability, responsabilização, a responsabilidade pelo que se faz, né, o R aqui, o V de vote, que é sigilo, descrição, integrity, integridade, non-judgment, ausência de julgamento, não julgar, e por fim, generosity, generosidade, né? E esses são os comportamentos que perpetuam, que estabelecem uma relação de confiança entre você e o seu time. A vulnerabilidade na visão da Brené, ela é corajosa na prática. E por que que ela tem que ser corajosa? Porque você tem que assumir certas coisas, tem que assumir certas atitudes que você possui, ou até atitudes que não são recomendadas em algumas situações. Vou falar só algumas aqui para a gente poder refletir juntos e até para se autoavaliar. A autoavaliação é muito importante. Quando você realmente se coloca vulnerável para se perceber e perceber aquilo que você tem que melhorar. Isso aqui é um exercício constante, inclusive para ajudar na saúde mental. Não adianta acreditar, dependendo das redes sociais que você segue ou as pessoas que você conversa, elas podem passar a percepção que eu sou um lixo, né? Que eu não consigo fazer as coisas direito, que eu faço tudo errado e que eu sou muito incapaz de fazer determinadas coisas. Tem realmente alguns canais, se a gente seguir, vão querer apresentar a nossa performance como a pior possível. Então fuja desses lugares, fuja, porque os objetivos desses canais são outros. É melhor fugir desse tipo de comunicação. Aí vamos aqui tentar uma autoavaliação rápida. Eu posso perguntar: você consegue dizer errei sem completar com mas? Errei. O que a gente pode fazer de melhor, né? O mas ele traz uma perspectiva, não sei, vamos pensar aqui rapidamente, eu não consigo estabelecer uma regra para isso, nem quero, né, ficar aqui botando regra nas coisas, mas o mas ele dá assim: "Eu errei, mas vocês que me ajudaram a errar, então vão me ajudar". Então, o mas dá um sentido de, tipo, começar a se desculpar por aquilo, não precisa se desculpar. No sentido de que você, eh, tá ali para prejudicar a situação, nesse sentido. Você não errou porque você quis. Você errou porque, de repente, faltou alguma informação, ou você, de repente, não se atentou a determinados aspectos da tarefa, né. Então, assim, vamos pensar, quando a gente diz: "Errei", eu completo com um "mas", já para me desculpar? Segundo ponto aqui que ela traz para refletir, que é bem interessante também. Sua equipe te procura quando erra? Ou elas preferem esconder o erro? "Ah, meu Deus, eu errei, mas é melhor não falar nada, deixa eu tentar dar um jeito aqui, um somebody love", né, que nem aqui no Brasil a gente costuma falar. "Deixa eu dar um somebody love para o meu gestor, a minha gestora não ver, porque senão é um pega pra capar". Outra coisa pra gente refletir: você pede ajuda quando não sabe, ou a gente finge que não sabe? Você finge que não sabe? Quer dizer, você finge que sabe, desculpa. Também é uma coisa para se refletir. Por quê? Se a gente fica fingindo que sabe alguma coisa, uma hora ou outra isso vai cair por terra. Porque você vai estar numa reunião, você vai estar num debate, você vai estar numa conversa, e aquilo pode voltar, esse tema pode voltar. E quando voltar, se você não tem segurança sobre ele, ou se você costuma falhar sobre determinado tema, as pessoas vão perceber e vai ficar desconfortável, muito desconfortável, né. Agora é melhor assumir: "Olha, eu realmente não tenho segurança com relação a esse tema, você pode me ajudar? Você pode me orientar?". Eu, por exemplo, na época, né, que eu trabalhava mais
em contato com sistemas, esses processos internos, eu tinha muita dificuldade em entender determinados processos sistêmicos dentro de determinadas plataformas. E eu assumia isso, olha, desculpa, me ensina, me mostra aqui na prática como que é, porque eu não conseguia absorver do que se trata. Então, se coloca vulnerável, né? Eu preciso de ajuda. E por fim, as pessoas veem você, né, ou eu, assumindo responsabilidade ou distribuindo culpa. Quer dizer, a gente assume a responsabilidade ou a gente prefere culpar? Isso para mim é muito valioso. Eu tomo isso como uma premissa minha, que é, quando há uma falha na minha equipe, provavelmente eu não tenha percebido e alertado ou não prestei a atenção que deveria, né? Então eu me coloco vulnerável e peço ajuda para que essa situação seja administrada da melhor forma. É assim, não é que eu quero amenizar a responsabilidade que de repente eu não cuidei como deveria. É que na verdade eu estou me colocando vulnerável porque eu preciso da ajuda da minha equipe. Sem minha equipe eu não trabalho, eu não entrego, eu não faço uma boa entrega. Então eu preciso deles, inclusive para nós administrarmos as falhas, os erros, que eles acontecem. Não tem como zerar, eles acontecem, né? E aqui só para terminar, uma famosa aí da segurança psicológica, né, a Amy Edmondson, ela traz num dos estudos que ela fez, né, nesse caso aqui em 99 com 51 equipes, ela percebeu que com esse estudo, uma equipe que esconde os erros, ela vive com medo e performa pior. Enquanto que equipes que aprendem com os erros, elas se demonstram mais seguras e mais engajadas, né? Não é uma coisa de errar mais ou menos, é uma coisa de seguras para admitir e seguras para retomar da forma como deveria ser feito, né? Então, é mais ou menos essa cadência que a gente tem que prestar atenção. E vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem de ser humana. É coragem de ser o que a gente é. Somos falhos, mas a nossa humanidade traz outras habilidades, traz, até em meio às falhas, a gente traz a criatividade de retomar, a criatividade de rever a rota, a criatividade e a resiliência e criatividade de restabelecer, né, a organização, o fluxo das coisas. Então, essas nuances humanas, essa flexibilidade que a gente tem o potencial de ter em N situações, a gente tem que explorar mais elas e colocar elas mais ali no nosso dia a dia. E não é difícil aprender a lidar com as nossas instabilidades, vulnerabilidades. E eu quero deixar uma dica aqui para a próxima vez que você perceber que teve aí no seu dia a dia ou nas suas tarefas alguma falha, né? Diga para você em voz firme, assim, voz firme: errei. O que podemos fazer diferente? Eu preciso de ajuda, né, para fazer diferente, fazer muito melhor, buscar fazer melhor, e eu preciso de ajuda. Então não é errei, mas em compensação, né, eu vi que a fulana também não entregou, o fulano não entregou. Não é para dar desculpa. É errei. Eu quero fazer diferente, quero fazer melhor, preciso de ajuda. E por fim, se você já errou na frente da sua equipe, que bom. Que bom, porque você teve a oportunidade de tudo que a gente falou até agora, você teve a oportunidade de colocar em prática. E aprimorar essa resiliência, essa criatividade e essa curiosidade de como fazer melhor, de como fazer bem feito, né? E aí aproveita e já compartilha com aquela pessoa que você percebe que não gosta muito de admitir falhas.